A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Me chamo Reinaldo Sales. Estou aqui para gravar mais um vídeo abençoado para a glória de Deus. E hoje eu vou estar falando dos erros que geram uma frieza espiritual. Eu vou estar falando de coisas que o cristão comete, que o cristão não faz e que gera uma frieza espiritual. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, aperte o sininho e, se puder, comenta esse vídeo, o que você achou desse vídeo, porque eu creio que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Então vamos começar esse vídeo em nome de Jesus. Fala, gente. E neste momento eu vou estar falando dos erros que gera uma frieza espiritual. A primeira coisa que gera uma frieza espiritual na vida de um cristão é o cristão abrir mão de orar e se conformar com a prática do pecado. Por quê, irmão? Porque quando o cristão ele abre mão de orar, ele abre mão de falar com Deus, a sua carne vai querer reinar. O seu ego vai querer reinar. Então, quando o cristão ele deixa de orar, ele pode estar se esfriando espiritualmente. Tem aquele ditado que é dito por pregadores que fala: o pecado te afasta da oração, mas a oração te afasta do pecado. Porque quanto mais eu oro, eu me afasto do pecado. Mas se eu deixar de orar, a minha carne vai querer reinar. Porque tudo que a nossa carne quer é que a gente faça o seu desejo, as suas vontades. Então a primeira coisa que gera uma frieza espiritual é eu deixar de orar. Olha o que a Bíblia diz, em Isaías 59, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que a Bíblia diz, irmão, que a nossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, não é Deus que se afasta do homem, é o homem com seus pecados que se afasta de Deus. Às vezes tem gente que fala: Deus me deixou, Deus me abandonou. Mas não, irmão. É o homem com seus pecados que se afasta do Senhor. E quando a gente fica no pecado, comete pecado e não quer se arrepender, o vosso pecado encobre o rosto do Senhor de vós, para que não vos ouça. Ou seja, quando uma pessoa está na prática do erro, na prática do pecado, isso faz uma separação do homem ao Senhor. E o rosto do Senhor é cobrido para que não ouça as vossas orações. Então ore, irmão. Busque para você não gerar, para você não ter uma frieza espiritual na sua vida. Então vamos para a segunda coisa que gera uma frieza espiritual: parar de ler a Bíblia e parar de meditar. A primeira coisa, deixar de orar. A segunda, parar de ler a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é o pão da vida, é a água da vida. A palavra de Deus é a que liberta, que transforma, que muda, que salva, que dá sabedoria, que dá entendimento. Então você não pode deixar de ler a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é muito importante. Se você deixar de ler a Bíblia, você pode gerar uma frieza espiritual na sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 1, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que a Bíblia está dizendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. A gente tem que ter o prazer, irmão, de ler a palavra. Porque às vezes a gente tem um prazer de mexer no WhatsApp, um prazer de mexer no Instagram, no YouTube, mas a gente não tem prazer de ler a Bíblia. Às vezes a gente não tem prazer de buscar na palavra. Mas se a gente não buscar na palavra, se a gente não orar, vai gerar uma frieza espiritual em nossas vidas. Porque hoje em dia nas igrejas tem muita gente fria, muita gente com a vida espiritual morta, porque não busca em casa, não ora em casa, não lê a Bíblia em casa. Então, para você não se esfriar espiritualmente, fica esse conselho para a sua vida. Ore, tire tempo para ler a Bíblia, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus. Crescer na graça e no conhecimento, irmão. Obediência, oração, leitura da palavra, jejum. É uma coisa, é uma bênção, irmão. Você fica fortalecido espiritualmente. Então a terceira coisa que gera uma frieza espiritual: se afastar de pessoas que te ensinam o caminho do Senhor. Não se afaste de quem ora. Não se afaste de quem fala a palavra edificante perto de você. Sabe por quê? Muitas das pessoas têm morte espiritual, fica frio espiritual, porque fica perto de pessoas que não oram. Fico perto de pessoas que não têm propósito, que não gostam das coisas de Deus, que não falam dos mistérios de Deus. Se eu ficar perto de pessoa que só fala mal dos outros, só fala em coisas materiais, só fala coisa terrena, eu não vou ter uma edificação na minha vida espiritual. Eu tenho que me aproximar de crente que ora, crente que é do fogo, crente que busca, crente que tem caráter. Aí sim eu vou fortalecer a minha vida espiritual. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 3. Então chegaram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Isso aqui, irmão, foi 4 homens que carregou um paralítico até Jesus. Por quê, irmão? Porque uma amizade verdadeira é aquela que me aproxima do Senhor, não é aquela que me afasta. Uma amizade verdadeira é aquela que te chama para orar, te chama para a igreja, te chama para buscar. Então se aproxime de quem tem um relacionamento com Deus. Se aproxime de quem busca a Deus. Porque a Bíblia diz que os 4 homens subiram em cima do telhado para levar o paralítico até Jesus. E quando o paralítico chegou até Jesus, Jesus disse: a tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Olha o interessante, irmão. Jesus fez aquele paralítico andar. Porque quando você anda com amizade que te edifica, você sempre vai estar de pé. Mas se você anda com amizade que só critica, fala mal dos outros, você nunca vai ser edificado, mas sim você vai ficar para baixo. Então recebe essa dica. É muito importante para você não ter uma frieza espiritual. Ore, leia a Bíblia e se aproxime de quem busca a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.